Bom, vamos lá. Boa tarde a todo mundo. Muito feliz de estar podendo contribuir com um procedimento legal para o Visual Merchandising da Reserva, que está cada dia mais organizado, que está cada dia mais profissional, que está cada dia mais atendendo às necessidades que a área criativa, comercial da Reserva tem precisado. E esse vídeo é para isso, né? Para um treinamento e para um manual que está sendo refeito para vocês ao longo desse tempo todo. Agora, que foi feito, que agora ele vai ser refeito pela Nayana, e Madei, Diego, e Sassá, e Sandro. Enfim, obrigado a vocês todos. A Reserva está muito melhor cuidada por vocês do que já esteve por mim. Isso é um fato. Bom, vou tentar ser rápido, no máximo que eu puder. Visual Merchandising significa beleza versus venda, né? E essa ferramenta ela é usada a priori com esse objetivo, tentando unir essas duas faces do varejo, que é o visual e que é o comercial, com a maior representatividade que ele puder em relação ao DNA dessa marca, né? Como é que ela se comporta. Então esse é o grande objetivo do Visual Merchandising a grosso modo, né? Depois existem 1 milhão de decorrências que a gente não vai entrar aqui em discussão, mas tem um monte de decorrências que vocês provavelmente conhecem no dia a dia de loja. Bom, para falar especificamente do Visual Merchandising da Reserva, para vocês terem o tamanho da importância do que a gente construiu e da importância da manutenção do que foi construído. História rápida, o Visual Merchandising da Reserva, a Reserva sempre dialogou muito de perto com o Visual Merchandising para fazer o seu posicionamento de marca. Eu costumo dizer que enquanto a Reserva tinha um produto que era super simples, não era um bom produto, né? A gente pode falar que todo mundo que começa não tem um produto. O produto é uma coisa muito difícil você chegar à excelência dele, e graças a Deus a gente está no caminho. Não tinha um bom produto, não era uma marca que era conhecida, mas tinha uma arquitetura linda, tinha uma proposta vinculada a essa arquitetura muito legal também, que era de conforto, de receber as pessoas. Tinha um atendimento que para mim um dos mais fodas que tem no Brasil inteiro, e eu preciso que era o do Fábio, que era o vendedor da loja, né? Éramos eu, ele, Rony, Nandão, Clebinho e mais uma galerinha aí bem pequena. Então assim, eu tinha um puta atendimento, que é o atendimento que vocês têm hoje, padronizado, que é muito diferente do que a gente tem no mercado, e eu já tinha uma certa experiência em relação ao Visual Merchandising. Falei, bom, então eu preciso acompanhar essa galera aqui. O que eu tenho de DNA aqui era o atendimento, era a arquitetura linda e era a proposta da Reserva, que é uma proposta completamente diferente. Fato é que a gente conseguiu, através do Visual Merchandising, através da beleza, da irreverência, através da beleza versus comercialidade, a gente conseguiu passar irreverência, a gente conseguiu passar classe, a gente conseguiu fazer vendas boas, a gente conseguiu atingir o público comunicando tanto o nosso valor conceitual, quanto o nosso valor estético, quanto o nosso valor comercial. E isso foi talvez o maior gol nesses primeiros anos de Reserva. Até a gente ter mais consistência, até de entender mais do negócio, de se entender mais e de poder ter mais troca e cada vez arriscar mais, o Visual Merchandising foi uma válvula de escape muito boa pra gente, que o Rony sempre amou Visual Merchandising e encontrou comigo, que sempre foi apaixonado também e que tinha uma certa experiência, foi a fome com a vontade de comer, e aí deu-se tudo. Então é super importante que todo mundo saiba que enquanto a gente não tinha produto, desfile, catálogo, grandes equipes, a gente tinha o quê? A gente tinha um atendimento diferenciado, a gente tinha uma loja de arquitetura e proposta de recebimento dessas pessoas diferente. A gente estava bem localizado, num momento em que a Osklen vivia o seu melhor momento. A gente abriu do ladinho, num lugar super charmoso, pequenininho, e aí a gente tinha um Visual Merchandising que ele atendia à venda, e atendia à venda
de uma provocação, de um sorriso. A gente vendeu muita coisa e vende até hoje através do visual merchandising. Então eu acho que é essa a grande importância, e é por isso que é extremamente importante agora que a gente tem um tamanho maior, que a gente faz bons desfiles, que a gente tem uma revista, que a gente tem muita loja, que a gente tem profissionalização em todas as áreas dessa empresa, que a gente tem um presidente, que a gente tem equipe. Eu costumo dizer que a nossa equipe é muito boa, a nossa equipe de retaguarda, assim como a nossa equipe de linha de frente. Então agora a gente precisa, nesse ponto, muito de vocês. Muito para manter essa chama, para manter essa organização, para manter a importância que isso tem, né? Que isso teve para o posicionamento do que nós somos hoje. Né? Se eu posso orgulhosamente dizer ao lado do Rony que se a reserva tem essa cara e esse jeitão engraçado, divertido, transgressor, irreverente, de criança, esse jeito de criança com vontade de viver e que conversa e que dialoga com as pessoas, muito está ligado ao visual merchandising e muito está ligado ao atendimento que o Fábio trouxe e que também é necessário que vocês entendam tamanho para poder manter essa chama acesa. Então eu acho que está tudo aí, assim. Eu costumo dizer e sempre digo que posicionador de marca são os vendedores. E não é um discurso motivacional, não. Eu acredito realmente que quem posiciona a marca são vocês. Quem vende o produto, do jeito que ele precisa ser, quem tem que vender a nossa revista do jeito que precisa vender, quem tem que comunicar o que a gente faz e o que a gente pensa, são vocês. Quem tem uma linha de frente preparada comercialmente, conceitualmente e com o DNA na veia, não tem para ninguém. E aí vocês dão um conforto, uma folga aqui pra gente, de poder arriscar cada vez mais, de poder buscar cada vez mais coisa nova, porque vocês seguram a onda aí na frente, né? Então é isso, assim, eu agradeço de montão todo o esforço de todo mundo, agradeço a equipe de visual merchandising mais uma vez, que está coladinha com o comercial, com a Renata, com os supervisores, com o Fabinho. Eu agradeço muito a equipe do visual merchandising, agradeço muito as equipes todas. Eu estou aí, eu sei que eu não consigo mais estar em loja como eu gostaria, o que é uma pena, porque eu acho que o melhor lugar de uma empresa de comunicação e moda como a Reserva é o ponto de venda. Eu sempre achei, sempre vou achar isso. Acho que é isso, assim, meu recado fica para vocês de muito obrigado e de vamos manter a chama acesa, vamos manter a nossa comunicação visual do jeito que ela sempre foi, do jeito que ela nasceu, do jeito que ela está aí. A gente tem uma equipe bem melhor do que tinha e eu acredito muito nela e em vocês, tá? Muito obrigado. Rock and roll na veia aí, galera. Uhul!